Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur. A nossa convidada de hoje é a advogada especialista no agro, Helena Pinheiro Della Torre. Prazer em te receber aqui, Helena. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Me explica um pouquinho o porquê do agro, porquê da especialização em agro. Bom, em uma palavra, ideologia. Mas, só para complementar, filha, neta e bisneta de produtor rural, quando eu terminei a faculdade, meu primeiro emprego foi administrando uma fazenda de cana-de-açúcar aqui em Ribeirão Preto. Não conhecia nada da cana. Me apaixonei 100% por todo o setor, a pujança do setor. E ali já comecei a desenvolver a questão política também em prol do setor. Nós montamos uma associação, a Asovale, em 2010. E desde então começamos a brigar pelo Código Florestal. E hoje continuamos brigando. A legislação está aí posta, mas nós precisamos fazer ela ser efetivada. Então, brigamos no Executivo, no Legislativo e continuamos no Congresso, porque vira e mexe tem projetos de lei tentando alterar uma das leis mais restritivas do mundo, que é o Código Florestal. Tem várias frases, né? Que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Olha, como é que você resume nessas... O agro é pop, é tech, ele é tudo que a gente faz hoje em dia, ou tudo que a gente come, ou tudo que a gente veste, é do agro? Eu acho que falta informação. E você me perguntar o que eu acho do agro, difícil eu não ter uma resposta apaixonante, porque realmente eu gosto do agro não só pela pujança dele, pelo que ele representa para o nosso país, né? 1/3 do nosso PIB, e 66% da nossa área é de vegetação nativa, isso dados da Embrapa. Então, nós podemos dizer que, embora esse 66% não seja em área privada, nós temos 25% a 30% em área privada. E nós plantamos 7% só da área do país. Exportamos 7% da área do país. Por que tão pouco? Exato, porque nós estamos numa fase onde nós estamos conseguindo, numa área tão pequena, ampliar sempre a nossa produção. E, infelizmente, as outras áreas têm aí demarcação indígena, 13% de áreas de demarcação indígena, unidade de conservação. E o que nós representamos de 7%, nós damos banho aí no mundo inteiro. Bom, vamos entrar um pouquinho mais focado nas questões, né? Muito se fala dos crimes cometidos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os crimes com respeito a áreas, propriedades particulares. No caso, fazendas ou imóveis rurais, mas particulares. Tá. Uma das preocupações grandes dos produtores, e não é só nessa gestão, mas essa gestão deixa os produtores ainda mais preocupantes, são com dois crimes principais. O primeiro deles, é muito conhecido aqui na nossa região, são os incêndios criminosos, né? Nós tivemos uma diminuição considerável nesses 2 últimos anos de incêndios criminosos, por óbvio que as chuvas auxiliaram, mas também a conscientização da sociedade e uma união não só dos produtores, mas também com outros interlocutores, como polícia, prefeitura, redes que automaticamente vivem ao lado do agro, como, por exemplo, pedágio, DR, enfim, entraram na campanha de ações preventivas e também de denúncias de incêndio e tudo mais. Mas a que mais nos preocupa hoje, com certeza, são as invasões de terra, e nós tivemos aí, recentemente, neste final de semana, 2 notícias trágicas de invasões, que, embora a própria lei que regramenta aí a reforma agrária,
ela impeça que as áreas invadidas sejam vistoriadas e desapropriadas por até 2 anos depois da desocupação, ainda é utilizado a invasão como forma política de tentar algo aí que não se é a terra, mas uma forma de se fazer... qual que é o termo que eu vou usar aí para não ser tão... A reforma agrária que você citou é antiga. Sim, é de 93. É de 93. Mas ela é aplicada corretamente hoje? É exatamente isso que eu estou mencionando. Você tem 2 regramentos ali no parágrafo 2º, no artigo 2º, que diz área invadida não pode ser desapropriada, é uma delas. Ou seja, todo movimento de invasão que tem-se aí uma fala de que é para que se desapropria essa área, não é real, porque essa área não vai poder ser desapropriada por no mínimo 2 anos e se houver reincidência por 4. E um segundo parágrafo que diz que se for identificado o invasor, ele não vai poder mais fazer parte de nenhum projeto de reforma agrária. Ou seja, é um discurso falacioso de que as invasões são para obter aquela terra em si, porque se for identificado quem está invadindo, não vai poder fazer parte da reforma agrária. E se for essa área invadida, também não vai poder ser desapropriada. Então, o que nós vemos é que há um movimento muito mais político do que pró-terra, para a terra em si, né? Quer dizer, tem que cumprir. É lei, tem que cumprir, mas, Sim, nem sempre é cumprido. É um crime rechaçado pela própria legislação federal e que, infelizmente, às vezes o próprio INCRA, e eu já tive que entrar com mandados de segurança, dá sequência ao processo de desapropriação, mesmo em áreas invadidas. Simplesmente ignora a legislação vigente, assim como os invasores. O que pode blindar? O que pode assegurar para o dono, o proprietário da terra, a segurança, né, da questão da reforma agrária para ele? Sim. Hoje nós podemos falar que um produtor que tem a sua propriedade em ordem documentalmente auxilia o advogado nessa blindagem. O que significa isso? Nós temos algumas funções que a propriedade precisa cumprir, função ambiental, social e econômica. A econômica tem a propriedade produtiva e ela constitucionalmente é protegida se você comprovar que ela produz. Outra função é a social, então significa que quando você vai gerar emprego, você tem que gerar emprego e tem que estar com todos os regramentos trabalhistas em ordem, né? E o terceiro deles é ambiental, então ter a reserva legal, fazer o seu cadastro ambiental rural, declarar as suas áreas de remanescentes no ADA. Muita gente sequer sabe o que é o ADA, que é um documento que precisa ser feito ao IBAMA, é o Ato Declaratório Ambiental. Não adianta você ter o CAR e ainda não fizer a declaração do ADA. Esses documentos todos são documentos necessários para que você tenha possibilidade de defesa. Se houver uma invasão, além desse arcabouço jurídico que eu mencionei, a gente consegue provar que você cumpre as funções sociais da sua propriedade. E isso possibilita que o produtor tenha aí a sua terra de volta. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Você está há quanto tempo no agro, como advogado especialista no agro? 23 anos atuando no agro. 23 anos. Foi fácil assim desde o começo, porque a Helena fala com uma propriedade que é gostoso, é interessante te ouvir falar, né? Apesar de eu entender muito pouco da área, mas é gostoso te ouvir. É fácil para o advogado iniciante? Eu quero iniciar no criminal, ou no trabalhista, ou no família, enfim. Eu quero iniciar no agro. É fácil? Bom, primeiro eles precisam descobrir o agro. Eu tive a sorte de nascer no agro no sentido não só figurativo, mas real. Eu morei na fazenda até os 17 anos. Então, ali já me deu o linguajar, as tratativas de como conseguir ser um homem comum, que a gente diz, né? Não ter o diferencial, que é uma das questões que, às vezes, o advogado tem dificuldade de entrar no agro, porque existe talvez uma repugnância se você é muito almofadinha, vamos dizer assim. Ele muito fala, certinho, não, muito né? certinho. Ele não sabe do que ele está falando ou ele não reconhece a minha dor. Mas, tem que lidar de igual para igual, é isso que você quer dizer? Isso, na verdade, entender o que está se passando com o agro, né? Entender um pouquinho das dificuldades. Como eu tenho vivência familiar, eu sei exatamente o que está se passando, mas isso pode ser adquirido com a vivência, com o dia a dia. Nós estamos, inclusive, com um projeto novo, que é o DNA Agro, que é exatamente tentar trazer um pouquinho mais de autoridade para esses advogados que estão descobrindo o agro, porque é uma dificuldade que eu tenho
Inclusive no escritório a gente tem uma demanda gigante e eu não tenho advogado especialista. E por mais que as pessoas perguntem... Especialista em? No agro. No agro? E o agro... Quer dizer, além de você. Sim, nós somos em 9 e a gente está com uma demanda que eu não consigo suprir. No escritório vocês são em 9 só você do agro, é isso? Não. Nós 9, cada um na sua área, porque o agro, quando a gente fala do agro, você tem um especialista em ambiental, você tem um especialista em trabalhista, você tem um especialista em criminal. Sim. E mesmo assim a gente não Quer consegue dizer, dentro do agro você tem várias vertentes, áreas. várias áreas. É impossível um advogado não se apaixonar por uma dessas áreas dentro do agro. Do agro. Tá. E uma área cuja pujança é gigantesca em termos de demanda, porque nós estamos falando de uma demanda que só cresce, que é a geração de alimentos, e que precisa se regularizar fundiariamente, ambientalmente, os contratos precisam estar seguros, a exportação só cresce. Então, nós estamos falando até de possibilidade de trabalhar com direito internacional, com exportação, com porto, né, Porto de Santos, é muita coisa, são muitas vertentes que ainda a advocacia não descobriu. E que eu imagino que quando descobrir vai ser bom para nós que já trabalhamos no agro. E eu vou te explicar. Quando nós formamos ali o texto legal do Código Florestal, naquele primeiro momento nós falamos, resolvemos o nosso problema. Não. Aprovar a lei foi um passo. Não adianta eu ter uma lei aprovada e uma lei morta que o judiciário não reconhece ou que os colegas não sabem aplicar e que, infelizmente, chegue no judiciário num formato torto. Porque nós, advogados, nós trabalhamos muito com jurisprudência. Se eu não tenho colegas que saibam atuar no direito da forma correta, o que nós vamos ter é dificuldade de implementar essa lei. Então, quanto mais advogados nós tivermos especialistas na área, mais fácil fica para nós atuarmos nessa área, porque vai ser uma bola de neve positiva, todo mundo falando na mesma tese, todo mundo pedindo a mesma coisa, E aí, para juízes de primeira instância que não são especialistas, isso ecoa com uma verdade que é. Agora, se nós não temos especialista, cada um tem uma interpretação, cada um entende de um jeito. Acaba tendo um telefone sem fio, vamos dizer assim, que acaba repercutindo para todos nós que militamos na área. Há mais de 20 anos atrás, quando você começou, se falava tanto no agro, ou se pensava tanto no agro como se pensa hoje, e se defende tanto o agro como se defende hoje? Eu penso que... Eu não me recordo de nenhum advogado do agro lá atrás, há 20 anos. Eu estou na comunicação há mais de 30 e não me lembro de nenhum advogado. Posso até estar enganado aqui. Eu penso que eram raras as exceções e continuam sendo até hoje. Para você ter uma ideia, na faculdade de Direito de hoje, quando você vai terminar, você tem que fazer uma prática optativa. Você quer ambiental, você quer consumidor. Então, não é o dia a dia ainda da universidade, né? Mas de hoje advogados. tem a faculdade do agro, que surgiu a Harvard aqui, né? Que é importante para vocês, não é? Com certeza. Exatamente nesse contexto que eu estou mencionando. Isso. Porque alguns anos atrás, e aí nós vamos falar num outro contexto também, o produtor rural era simplesmente um proprietário de terra. Ele não tinha que se preocupar com tantas questões que hoje ele é um empreendedor. Ele mesmo fazia o balanço, ele mesmo cuidava da terra, ele mesmo cuidava dos porque tudo era mais funcionários, mais simples. E o que aconteceu é que a legislação veio alterando, a cultura mundial veio alterando, as implementações, né, de novas legislações, e todos nós tivemos que vir a se adequar. Para nós que militamos ou trabalhamos no agro o tempo todo, tem uma legislação nova e é difícil a gente acompanhar quase que diariamente essa evolução. Imagina para o produtor que está preocupado com o campo. Se ele não tiver alguém auxiliando em todas essas frentes que eu mencionei com você, trabalhista, tributário, criminal, enfim, fundiário, possivelmente alguma coisa vai escapar. Você está em Ribeirão há quanto tempo? Eu estou em Ribeirão desde os 17 anos, não quero fazer esse cálculo. Ok, não faremos. Não faremos os cálculos, isso é indelicado da minha parte. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente já teve várias denominações aqui. Ribeirão, capital do café, da cultura, enfim, capital do agronegócio. Sim, principalmente por causa da AgriShow. Isso, exatamente. Fenasucro também, aqui da cidade de Sertãozinho e tal. Eu vou perguntar, você pode mudar a questão. É adequado chamar Ribeirão da capital do agronegócio? É certo isso?
Bom, hoje eu vou falar do município de Ribeirão Preto. O município de Ribeirão Preto hoje não detém tantas propriedades rurais mais. Exato. Por quê? Porque nós estamos com uma área em expansão gigantesca. Digo isso até pela data que eu vim. Nós tivemos aí grandes áreas que eram rurais, que se tornaram urbanos e nós não temos mais. E um dos problemas, inclusive, é exatamente esse. O produtor rural que tem a sua área que ainda é rural, dentro da área de expansão urbana, cobrança aí de IPTU, pagamento de ITR, porque começa a pagar, em vez de hectares, por metro quadrado. A conta fica extraordinária. Mas, voltando à sua pergunta, em termos de produção, Ribeirão Preto não. Mas nós temos no entorno de Ribeirão... A nossa região, sim. É maravilhosa, né? Sim. Bom, tanto é que tem, como você citou, né, a AgriShow, que é maravilhosa, acho que a segunda feira da América Latina, a primeira feira da América Latina, e a FenaSucro, como eu também citei. Sim, e somos, o nosso interior aqui, somos os maiores produtores de cana-de-açúcar. E eu queria fazer um detalhe, que é uma propaganda dos produtores. Todo mundo fala, a cana-de-açúcar só tem, né, é uma monocultura. E ninguém sabe que, por exemplo, a nossa região, nós temos uma cooperativa que exporta amendoim só com a atividade de rotação, a cultura de rotação. O que seria isso? Quando você tira a cana-de-açúcar para descansar o solo e aí para oxigenar o solo, você faz um outro tipo de plantio, que pode ser feijão, que pode ser o amendoim. E aí, exatamente no amendoim, só com essa rotação dessa cultura da cana, nós exportamos e somos o segundo maior do mundo de exportação de amendoim. Então, imagina a quantidade que nós temos de área aí plantando cana. Nós temos muito amendoim aqui na região, né? Sim. Especialmente em Dumont, né? A cidade de Dumont aqui, se não me engano, são 5 fábricas de amendoim. Guariba também. Você está acompanhando a questão do etanol de milho? Sim, mas pouco. Não é aqui da nossa região, a gente acaba... Mas tem aqui na região também. Agora, o etanol é importante para a região. Você falou de açúcar, eu puxei o assunto do etanol também, né? Com certeza. Grande parte das evoluções que nós tivemos na região veio exatamente em função das usinas e não só em termos econômicos, mas os ambientais também, porque é uma energia renovável. Hoje, grande parte daquelas... dos subprodutos, né, da cana, que antes era tido como resíduo, hoje é incorporado, ou se faz energia, ou se faz exatamente subprodutos para que você possa melhorar o solo, ou com a vinhaça, ou com que tem o potássio, ou então com as cinzas. Enfim, hoje não se tem mais nada que se descarta. E sem falar que o ciclo das usinas são fechados. Então, até a água, elas são reutilizadas. Eu estava ouvindo esses dias, essa semana, inclusive, alguma coisa sobre a questão da Amazônia, a questão ambiental, e todo o prejuízo que se tem, né, nesses 100, 200 anos, aí, pelo menos, a gente estou falando em curto prazo, né, de prejudicial para a Amazônia. Como é que está a questão ambiental da Amazônia para a gente aqui, né? Qual responsabilidade que se tem, a nossa região tem, com relação à questão ambiental e como é que está de lá para cá também, a questão da Amazônia para a questão ambiental? Tá. O que se tem de dificuldade não é só na Amazônia, mas é no Brasil inteiro, são as regularizações fundiárias. Por óbvio, quando a gente não tem a regularização fundiária, restringe responsabilidades. Se você não tem um imóvel a quem você cobre as questões ambientais e demais providências, fica difícil você assumir ali o passivo e de quem você vai cobrar esse passivo. Mas nós podemos reconhecer e temos que reconhecer, assim como eu falei no começo da nossa conversa, que nós temos 66% de vegetação nativa no nosso país, né, da área do nosso país. E na Amazônia é 80%, você só pode produzir em 20%. Aqui no nosso estado, grande parte é cerrado, seria 20%, Cerrado e Mata Atlântica. Por que eu estou fazendo essa referência? Nós estamos falando de estados aqui na nossa região que foram
há muitos anos aberto. Nós temos áreas de uso consolidados e passaram aí por cumprimentos de leis de épocas muito anteriores, diferentes na Amazônia. O que se tem de dificuldade na Amazônia, primeiro, é a regularização fundiária, segundo, é o descaso muito com os governos, principalmente os antigos e que está atualmente hoje, que a gente vê que, embora se tenha um discurso, esse discurso não é muito da realidade, e digo isso em função até dos incêndios, né? Então, o discurso de que os incêndios era por causa do antigo gestor é uma falácia, assim como existia nas gestões passadas. Agora, se não houver um olhar cuidadoso para as regularizações fundiárias daquela região, realmente fica difícil se avançar em tudo. Por quê? Porque com regularização fundiária você consegue financiamento, regularização fundiária você tem um imóvel, regularização fundiária você cobra de quem trouxe o passivo, regularização fundiária você consegue fazer políticas públicas e consegue ter uma exata noção de quantas propriedades existem, quantos produtores, os tamanhos desses produtores. Enfim, precisamos olhar para isso num formato diferente. Mas a questão ambiental está indo bem, vamos dizer assim, a relação Amazônia para o mundo, porque o mundo fica preocupado. Estou tentando lembrar o nome da reunião que acontece no mundo, mas me fugiu agora. G20, tem uma série de... Porque a preocupação, né? É grave mesmo a situação da Amazônia, do pulmão do mundo? Eu diria que é muito mais político e econômico do que real. Problemas na Amazônia existem, incêndios existem, mas o que nós vemos são discursos para que realmente o Brasil não se desenvolva. E você bem... Como é que é? Vai-se até o outro lado do mundo para que o Brasil... Para discutir o pulmão do mundo para que... Com certeza. Forte essa sua fala. Não, e é real. Vamos... Para que não se desenvolva? Para que o Brasil não se desenvolva. Vamos lembrar agora, há pouco tempo, na Europa, o quanto se teve de movimentos dos agricultores da Europa. Porque eles estavam sendo obrigados a ter 4% da sua propriedade em vegetação nativa. 4%. Nós estamos falando que o Brasil tem de 20% a 80%. Porque perderam seus subsídios. Porque ninguém produz com o custo que nós produzimos. Por N motivos. Primeiro, porque nós temos a maior área de extensão, nós somos tropicais. Segundo, porque realmente nós tivemos tecnologias em cerrado que foi desenvolvida por tecnologia brasileira. Porque nós temos um custo que é um custo muito bem visto, né, em custo de alimento mesmo. Dificuldades que quem mora na Europa, quem mora em outros continentes, não conseguem manter esse mesmo custo. A briga comercial é muito grande. Existe até uma reportagem, e isso foi muito divulgado na época do Código Florestal pelo então relator Aldo Rebelo, de que os produtores americanos deixavam claro: fazendas aqui na América, né, do Norte, nos Estados Unidos, e florestas lá. Ou seja, nós temos hoje a legislação mais restritiva do mundo. Ninguém tem a APP que nós temos, ninguém tem a reserva legal que nós temos, e mesmo assim nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Vamos ver se você tem a receita para a gente encerrar a entrevista. O futuro do agro. O futuro do agro, eu aposto que nós vamos ter que rever muitas coisas, inclusive o Código Florestal. Não para de nascer pessoas. Sim. As nossas áreas são 7% só para produção de lavoura. Isso nós temos mais 13% para pecuária. Por óbvio que existem áreas que podem ser melhoradas, as pastagens, mas nós vamos ser demandados por alimentar o mundo e nós não vamos ter área para isso. Caramba. Bom, eu adorei. A questão é muito forte, né? Temos que discutir mais vezes. Sim. É tudo muito complexo. Muito complexo. E quando a gente fala de agro, a gente precisa entender que é tudo muito multidisciplinar. E nós criticarmos é muito fácil. Criticar é muito fácil. Agora, o que eu gostaria é que as pessoas realmente se debruçassem um pouquinho mais de tudo que o nosso agro faz em termos não só de sustentabilidade, mas de renda, de reconhecimento, de ampliar riquezas, para que nós realmente possamos ponderar o quanto o agro é favorável para o país. Olha, sensacional. Você estuda quanto? Tem que estudar muito, né?
Eu penso que não é só uma questão de estudo. Hoje em dia você estuda ainda, porque Sim, você falou que é muito ágil, né? Sim, Poxa vida, nós temos alterações legais o tempo todo e nós estamos num momento muito importante para o agro, que são as oportunidades para regularização ambiental dos imóveis. A partir agora desses 2 últimos anos, no estado de São Paulo, que é o pioneiro nas análises do cadastro ambiental rural, vamos começar a implementar o programa de regularização ambiental. Só de 2020 para cá, nós tivemos mais de 150 reuniões entre políticas públicas e tudo mais para destrinchar resoluções que pudessem realmente ampliar aí a possibilidade de dar efetividade ao Código Florestal. Legal. Helena Pinheiro de la Torre, advogada especialista ou especializada no agro. Obrigado pela entrevista, pela participação. Vamos voltar a falar mais? Vamos. Aliás, você podia ter o seu aqui, você tem que fazer. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Até Obrigada. o próximo. Tchau. Programa César Caparelli. Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur.